Oi pessoal, eu sou Érico San Juan. Bem-vindo ao novo episódio de mais uma temporada do Ilustre Podcast. E antes da gente chamar o nosso ilustre convidado desse episódio, vai um recado para você. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @ilustre.podcast. Estamos também nas plataformas digitais de áudio, no Spotify, no Google ou no Apple Podcasts. E temos também o nosso canal no YouTube, Ilustre Podcast. Se inscreve lá e ative as notificações para sempre acompanhar os nossos novos episódios. Toda quarta, um novo episódio. E sem mais delongas, vamos conversar com o jornalista, músico e compositor Rubinho Vitti. Oi Rubinho, seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Vamos conversar aqui nesse episódio sobre sua vida e obras. Conta aí da sua origem, da sua cidade, quais foram as sementes que frutificaram nesse jornalista, nesse compositor e nesse músico que você é hoje. Como é que foram, o que você trouxe de influências aí desde a sua infância, da sua família, que você leu, viu e ouviu? Conta pra gente. Olá, Érico, como vai você? É um prazer imenso fazer parte do Ilustre Podcast. Uma pessoa não tão ilustre assim, não me considero uma pessoa ilustre, mas agora, a partir do momento que estou fazendo parte do seu podcast, sim, vou me considerar uma pessoa muito ilustre. Bom, meu nome é Rubinho Vitti, mas na verdade é Rubens Vitti Júnior, isso porque o meu pai também se chama Rubens Vitti. Eu nasci em Piracicaba, em 23 de junho de 1985, mais precisamente na Vila Resende. Apesar disso, as minhas origens, na verdade, são do bairro Santana, o bairro tirolês de Piracicaba. Quem não é de Piracicaba, para explicar um pouquinho, é um bairro onde os imigrantes italianos chegaram para trabalhar lá algumas dezenas de anos atrás e acabaram conseguindo comprar as terras ali do barão onde eles trabalhavam e se tornou um bairro de descendentes, né, de italianos e agora de descendentes de italianos. Então as minhas influências, muito além de Piracicaba, da Vila Resende, vêm também de Santana, que traz essa memória, essa história da minha família que eu trago comigo até hoje. Eu realmente sou jornalista, trabalho como jornalista, sou formado em jornalismo e, paralelamente a isso, também sou músico. Não me considero um músico profissional, sou mais um músico amador, mas que gosto muito de fazer música, compor música e, de vez em quando, lançar alguma coisa por aí. Eu acho que as sementes que você diz e as influências são realmente da família e da minha infância. Os meus pais sempre foram musicais, sempre, tanto minha mãe como meu pai, sempre participaram ativamente de corais de igreja, de música de igreja, da igreja católica, né? Então meu pai sempre foi parte de coral, até agora na idade já idoso, ele participava até pouco tempo atrás. A minha mãe tocava violão, então ela passou o primeiro violão dela, que ela teve na vida para mim, os cadernos de música que ela tinha, ela passou para mim, então eu comecei a aprender violão, gostar muito. E além disso, o meu pai também foi professor de português, professor de latim, então uma influência muito direta na arte, na parte de letras, né? O que influenciou muito eu atuar como jornalista. Ele também atuou, de certa forma, como jornalista no antigo Diário de Piracicaba, então acho que tudo isso influenciou, sim, eu hoje gostar muito de música, gostar de compor e também de gostar de jornalismo e continuar atuando até hoje nessa área que eu amo, admiro e aprendo todos os dias. No seu currículo vital, tem 2 trabalhos que marcaram o seu princípio de vida, de trajetória no jornalismo. Os 2 em Piracicaba, essa cidade tão peculiar, um sotaque tão marcante, né, em todos os sentidos. O primeiro no seu currículo foi no Clube de Campo,
daqui da cidade, e depois no Jornal de Piracicaba, onde você exerceu a função de repórter e editor de diversos cadernos, notadamente no caderno de cultura. E foi aí que você conheceu ou conheceu melhor muita gente dessa área das artes, da cultura piracicabana. A cultura raiz de Piracicaba e a cultura mais contemporânea, né? Artistas do passado, do presente e talvez artistas que apontassem o futuro. Inclusive você conheceu o meu trabalho, eu acredito, fazendo matérias sobre exposições, sobre publicação de livros que eu fiz e que eu participei. Então, eu sou parte aí, de certa forma, do seu currículo também, né? Como repórter, como editor de cultura. Conta aí como é que foi conhecer ou reconhecer muito da arte de Piracicaba por meio do seu trabalho de repórter. Você que é um artista também. Realmente, Érico, eu conheci muito do seu trabalho. A gente fez muitas matérias juntos, né, a respeito de centenas, acho, de assuntos diferentes no tempo que eu trabalhei no Jornal de Piracicaba. E realmente, o Jornal de Piracicaba foi a minha escola e principalmente me deixou muito mais antenado sobre a arte e a cultura piracicabana. Apesar disso, antes mesmo de trabalhar no jornal, eu era um fã, um leitor do Jornal de Piracicaba. Aquela coisa de acordar todos os dias de manhã, pegar o jornal, primeira parte, pegar o jornal de cultura, ler matérias de pessoas muito bacanas que passaram pela cultura, como a Helene Destro, a Daniele Risse, a Marcela Benvenu, Marcelo Rocha. São alguns dos repórteres e jornalistas que passaram pelo jornal que me inspiraram antes mesmo de eu começar a trabalhar lá. E quando eu comecei, eu realmente realizei um sonho, que era escrever sobre cultura, sobre a cultura da minha cidade e também da cultura principalmente brasileira, de artistas consagrados que passavam por Piracicaba e que a gente teve a oportunidade de conversar, entrevistar. Recentemente estava relembrando uma entrevista que fiz com Erasmo Carlos, na época que ele foi participar da virada cultural de Piracicaba, e é muito emocionante poder relembrar tantos artistas que eu tive a oportunidade de conhecer, Elza Soares, Lenine, Zélia Duncan e tantos outros que agora me foge a memória. Mas a oportunidade de trabalhar no Jornal de Piracicaba fez com que a minha cultura pessoal crescesse demais, e também eu pude conhecer muita gente, né, da cultura piracicabana que são pessoas incríveis, muito talentosas. Muita gente diz que Piracicaba é um celeiro de grandes artistas. É até um pouco clichê falar isso, né? A gente realmente tinha quando entrevistava alguma personalidade política, principalmente, ressaltava essa questão do celeiro de artistas que Piracicaba é. Mas, de fato, existem músicos, artistas plásticos, atores, atrizes, enfim. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte da vida da maioria desses artistas que fizeram parte da cidade e ainda fazem quando eu atuava no Jornal de Piracicaba. Então, é realmente um orgulho ter feito parte desse jornal incrível, histórico e que ajuda e ajudou muita gente a divulgar o seu trabalho, principalmente os artistas. E do jornalismo de cultura, de arte, de música, vamos para o seu próprio trabalho como músico, como artista, Rubinho. Conta pra gente do seu trabalho com a banda Os Republicados, que tem um CD, hoje talvez fosse considerado uma playlist de plataformas de áudio, mas você bem sabe na música o conceito do álbum, né? O cartão de visita do artista da música. E você marcou a sua digital no mundo, primeiro com a banda Os Republicados. Como é que foi o caminho para chegar a esse CD? E como é que foi o caminho, o passo seguinte, a sua caminhada rumo aos singles? Já na era da internet, a banda Os Republicados já apareceu num tempo de internet, mas você ainda fabricou um CD, né? Quem teve a oportunidade de adquirir o CD tem esse registro
digital em mãos, mas os republicados estão na internet. Mas conta pra gente do caminho da banda e o caminho que te levou até os singles solo. O mais recente é o Astronauta Desapaixonado. Você acabou de lançar, saiu do forno agora para as plataformas digitais. E ele é resultado já de uma vivência sua no exterior. Conta pra gente como é que você chegou à banda Os Republicados na sua vida e ao Astronauta Desapaixonado, que já marca um caminho diferente aí dentro da sua trajetória como músico. Pois é, a música, na verdade, ela sempre esteve presente na minha vida desde que eu comecei a aprender a tocar violão lá com 10, 11 anos de idade. E eu lembro que na época do colegial, lá pelos 13, 14, 15 anos, não lembro direito, mas entre o ginásio e o colegial, eu já comecei a montar minhas primeiras bandas. Então a gente reunia o pessoal que sabia tocar alguma coisa, às vezes nem sabia. Uma vez uma banda minha tinha um baterista que tocava em lata. Então, assim, a gente sempre se reunia entre amigos e fazia um som. E era muito legal, muito divertido. Inclusive na- no colegial a gente começou uma banda, um projeto de banda, que até hoje o José Schiavon, que toca teclado nos Republicados, ele é dessa época. Então, assim, é uma coisa sempre que foi contínua na minha vida. A banda Os Republicados, eu acredito que surgiu lá por 2013, por aí, 2012, 2013, mas o repertório que a gente já tinha de música própria vinha de um período anterior a esse, anterior dessa banda. Então a gente já compunha bastante. E daí o resultado desse CD de 2014, na verdade, foram todas as músicas que a gente já tinha na manga e a gente resolveu registrar as melhores, assim, que a gente mais gostava. E deu um CD, e eu acho muito interessante isso que você falou, que é um álbum, né? É muito louco isso, porque hoje em dia as pessoas, os artistas, eles preferem lançar uma música aqui, outra ali, uma parceria lá, toda semana, todo mês está lançando uma música diferente, e pra gente era uma dificuldade naquela época, não tinha essas plataformas de streaming com essa facilidade, entendeu? Realmente a gente fez o CD físico e também entrou nas plataformas digitais, mas ainda era essa coisa do álbum mesmo. Então as plataformas digitais elas eram mais uma ferramenta para você poder escutar a música do seu artista favorito. Hoje em dia já parece que as plataformas digitais não são só uma ferramenta, mas também uma forma de divulgação e de formato mesmo, né? Então os artistas têm que compor as músicas pensando já em que plataforma que elas vão sair e qual o tamanho dessa canção, quantos minutos vai ter, o tamanho do refrão para poder caber ali no Stories do Instagram, no TikTok, enfim. É uma outra geração, né? E então a banda dos Republicados foi isso. Ela ainda existe, eu não considero uma banda perdida. É que realmente em 2017 eu vim para morar para Irlanda e a gente teve que dar uma pausa na banda. Mas os meninos continuam atuando em outras bandas. O Mário Brito tem o estúdio dele, o Groove, que também é um espaço super bacana que reúne toda a galera da música de Piracicaba, vai lá para ensaiar, para gravar. É muito legal isso. Eu fico muito feliz que cada um deles seguir uma trajetória aí musical. E daí dentro disso, sempre que eu volto para Piracicaba, né, vou visitar os meus pais, meus amigos, a gente acaba fazendo um som e quando dá a gente também grava uma canção. E daí foi assim lá em 2017, 2018, quando a gente lançou o primeiro single fora do álbum, que foi Por um Triz. Então eu gravei antes de vir para Irlanda, daí os meninos finalizaram lá a parte instrumental, a gente conseguiu gravar um clipe antes de eu vir para cá. E daí no ano passado eu resolvi levar uma canção minha para a gente poder gravar. Então, na verdade, o Astronauta Desapaixonado é uma canção basicamente dos Republicados, mas que saiu solo, muito por conta do estilo da música, né? Da forma que ela foi composta, que não cabia muito dentro do contexto banda, né? Então a gente decidiu, falou, Rubinho, lança solo, né? Já que a banda realmente não está na ativa no momento. E é uma coisa muito louca, eu me senti um pouco até estranho na hora de divulgar, porque geralmente com banda é uma turma divulgando um trabalho sozinho, um autoral, nessa forma, nesse formato, só eu mesmo.
é uma coisa um pouco solitária, né? Então você vai lá, vai fazendo a divulgação meio com envergonhado, porque na verdade vai cair só nas minhas costas, né? Se as pessoas gostarem ou não, vai ser apenas a mim, o meu nome que tá lá. Mas eu tô, assim, gostando bastante, as pessoas tá tendo um resultado muito bacana, as pessoas estão gostando, gostaram bastante da canção, agora é continuar trabalhando para que ela seja cada vez mais ouvida. E a música também é resultado de um curso que eu fiz com a cantora e compositora Adriana Calcanhoto, em Portugal, na Universidade de Coimbra, em 2019. E nesse curso, a Adriana mostra algumas formas diferentes de fazer composição, mostrando mesmo que todo mundo pode compor uma música. E durante esse curso, a gente fazia algumas músicas para serem apresentadas durante o curso, mas ao mesmo tempo, a inspiração era tanta que eu mesmo fui compondo músicas atrás de músicas atrás de músicas, então tem uma safra de músicas compostas nessa época que eu gostaria de registrar. Sei lá, pode ser não sei quanto tempo isso vai demorar, mas eu quero ver se eu consigo registrar todas elas em formato single, né? E daí por isso mesmo também é um trabalho solo, né? Um trabalho que eu desenvolvi lá com a Adriana e que foi muito legal, muito interessante, um retiro acadêmico artístico que eu agradeço muito de ter tido essa oportunidade. Piracicaba continua sendo a sua referência marcante na vida, né, Rubinho? Mas você resolveu dizer um adeus, talvez um até logo, né? Para Piracicaba, para o Brasil e tentar uma vida, uma continuidade aí na sua vida num outro país, numa outra cidade, respirar outros ares, né? Talvez sentir um pouco de frio na espinha, frio na espinha pela mudança, mas um frio aí, uma temperatura diferente, respirar outros ares, sentir outras brisas no rosto. Na Irlanda, em 2017 você fez as malas e mudou-se para o exterior. Como é que tem sido a experiência de trabalhar, de viver num outro país, numa outra realidade, numa outra atmosfera? Como é que tem sido a sua vivência no exterior? Você continua escrevendo crônicas para o Jornal de Piracicaba, mas também conta muito da sua experiência no site e-Dublin, como queiram. Então, como é que você sente? Você sentiu mais esse contraste aí de vivência entre países quando chegou? Ainda sente esse contraste hoje? Como é que tem sido a sua vida pós-Piracicaba? Pois é, a decisão de mudar para a Irlanda foi, na verdade, uma forma que eu encontrei de poder aprender e deixar o meu inglês, na verdade, muito melhor. Então, esse foi o principal objetivo, né? Eu escolhi a Irlanda porque eu já tinha, na verdade, um plano de vir para cá em 2011, junto com outro amigo. Acabei entrando no Jornal de Piracicaba, que era o meu sonho, então deixei esse outro sonho, que era morar na Irlanda, para depois. Então meu amigo veio para cá, então desbravou aqui antes de mim. Quando eu cheguei já estava tudo meio que mastigado. Mas é uma realidade muito diferente, né? Então é lógico que agora, depois de 5 anos morando aqui, eu não sinto tanto a diferença mais. Parece que eu já me acostumei bastante. Mas quando você vem para cá é um impacto, né? Porque tudo é completamente diferente, da forma como, desde o idioma principalmente, né? O idioma que você tem que lutar para poder entender, ser entendido e o mais natural possível. Ainda hoje tem alguma dificuldade em questão do idioma. Eu brinco que eu falo que eu sou muito mais legal em português do que em inglês, porque inglês não é o meu idioma nativo, né? Mas assim, de certa forma, a Irlanda me ensinou muito como ver o Brasil, como enxergar o Brasil. Porque quando você está longe, você enxerga o seu país de algumas outras formas, assim. Principalmente porque aqui tem muitos brasileiros também, e a gente conhece brasileiros do Brasil inteiro, coisa que não acontece muito quando a gente mora no Brasil. A gente acaba ficando aí em Piracicaba, por exemplo, mas a gente não conhece pessoas do Brasil inteiro. Então parece que às vezes aqui na Irlanda eu sinto que eu conheço mais o Brasil daqui do que morando realmente no Brasil. Além disso, né, a gente vê o nosso país, a nossa cidade,
eu também penso muito em Piracicaba quando eu vejo, morando aqui, vendo Piracicaba de longe, a gente também consegue pegar outras nuances do que é a cidade, as importâncias que a gente dá para problemas pequenos, para coisas pequenas, sendo que o mundo é tão grande e tem tanta coisa rolando por aí para a gente ficar trancado dentro de uma ideia ou de concepção de vida, né? Então, eu acho que isso é que eu tenho aprendido mais. Aqui é muito mais fácil viajar, então eu consegui conhecer muitos países morando aqui por ser mais barato, por ser mais perto, enfim, ganhando em euro, que é uma moeda mais valorizada. Então eu acho que a experiência de morar fora, ela é incrível muito, muito por conta disso. É claro que depende de cada um e da visão que cada um vai ter e o que cada um vai querer aprender ou não morando fora. Agora, atuando como jornalista, eu tenho a sorte de ter saído de Piracicaba, saído do Jornal de Piracicaba e chegado aqui na Irlanda sem ter um espaço de tempo sem atuar como jornalista. Na verdade, já cheguei aqui atuando como jornalista no site Dublin, que é um portal, na verdade, de intercâmbio e também de notícias. E é o maior portal para brasileiros sobre a Irlanda, sobre a Europa, aqui na Irlanda. E é muito interessante, muito legal isso, porque foi uma forma que eu encontrei também de ajudar os brasileiros que querem vir para cá e querem entender como fazer isso, como fazer essa mudança, o tipo de visto, o tipo de intercâmbio, enfim, são muitos assuntos tratados, além das notícias corriqueiras que a gente faz também. Eu sei que eu tenho um feedback muito legal das pessoas andando nas ruas, então o pessoal para perguntar: você é um menino jornalista do Dublin? E é muito legal esse reconhecimento, porque é gente do Brasil inteiro assistindo os nossos vídeos, lendo nossas matérias, né? Então, quando chegam aqui para poder começar o intercâmbio, eles vêm agradecer, vêm falar. Esse feedback é muito importante e é uma coisa inédita assim para mim, porque eu costumava trabalhar em jornal impresso, não tinha muito isso, né? As pessoas não sabem muito da sua cara, mas agora com a internet não adianta, né? Você tem que mostrar a sua cara, falar e, enfim, tem sido muito, muito divertido e muito interessante. Para a gente fechar esse nosso papo que derrubou fronteiras, né? Graças à internet, graças às tecnologias, me diz aí qual é o futuro que você vê para a comunicação em geral e para a música, que é a sua arte do coração. Essa tecnologia que é uma coisa louca, né? Porque eu acredito que é uma dicotomia. Então, quando a gente fala de futuro da comunicação, a gente tem que lidar com a tal da tecnologia, que é uma coisa ótima, porque afinal de contas, como você disse, a comunicação se tornou muito mais fácil. Então, nós estamos fazendo uma entrevista com você aí em Piracicaba, eu aqui em Dublin, e está tudo certo, estamos conseguindo nos comunicar, e as pessoas que vão ouvir vão poder ouvir isso do planeta inteiro. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente tem um grande desafio pela frente, que é as pessoas entenderem como consumir essa comunicação de forma que não caiam em mentiras. A gente está nessa era das fake news, que é terrível. Eu tenho visto muitos amigos caindo em notícias falsas, em mentiras. Eu não gosto muito do termo fake news, porque fake news, na verdade, é uma notícia construída de forma falsa, mas o que as pessoas fazem é mentir. Então, eu acho que tem que falar que são mentiras mesmo, né? Então, assim como temos um jornalismo sério e importante sendo feito Brasil e mundo afora, e cada vez mais necessário, porque apenas com o jornalismo sério que a gente consegue confiar no que está sendo dito. Então, eu tenho as minhas fontes de notícia que são de jornais sérios e jornalistas que estão fazendo o seu trabalho de apuração do que está sendo dito. Isso é muito importante, mas eu sei que nem todo mundo é assim. Nem todo mundo vai recorrer a esse tipo de informação verdadeira e confiável e acaba consumindo por conta da tecnologia, da facilidade com que a comunicação hoje é feita, acaba consumindo notícia falsa e mentiras. E eu acho que essa é a grande barreira que a gente tem que romper. E eu acredito que as empresas agora estão caindo um pouco mais na real de entender que é preciso combater essas notícias e mentiras, as notícias falsas e as mentiras,
porque isso está transformando o mundo num ambiente muito inóspito, assim, em relação ao que as pessoas acreditam e o que é real e o que é irreal, entendeu? Então, a comunicação, eu não sou muito otimista em dizer que vai acabar essa questão das fake news, mas eu acho que o meu pequeno otimismo é que as empresas realmente vão começar cada vez mais a entender que é necessário combater essas mentiras todas que a tecnologia proporciona para a comunicação. No caso da música, eu acho que estamos num momento onde cada vez mais as pessoas fazem música e é muito mais fácil a distribuição da música. Eu estou tendo essa experiência agora com o meu single, então eu estou entendendo melhor como funcionam as plataformas e como a gente pode fazer com que a música chegue às pessoas muito mais facilmente. Ao mesmo tempo, também acho que, de certa forma, a música está ficando cada vez mais fugaz. Se antigamente a gente tinha algumas músicas que ficavam para sempre na vida das pessoas, faziam parte da trilha sonora da vida delas, hoje em dia eu acho que está muito mais descartável. Então um artista lança uma música hoje, semana que vem está lançando outra, e depois outra, sem aquela profundidade, aquele trabalho que antigamente o artista ele trabalhava em cima de uma música por muito tempo, ficava 1, 2 anos trabalhando em cima de uma música ou de um álbum. Então alguns álbuns se tornaram inesquecíveis, né? Se você pega um artista de renome, você vai lembrar de um álbum e lembrar de todas as músicas que estavam nesse álbum e o que você estava fazendo quando estava ouvindo aquela música, em que época da sua vida você estava. Hoje em dia, acho que se perdeu um pouco isso. Se é bom ou ruim, eu não sei. Eu sou muito... não gosto muito de ficar também saudosista e tal. Porque ao mesmo tempo, hoje em dia, você pega o celular, coloca o fone de ouvido e você escuta o que você quiser, na hora que você quiser. E isso é muito legal também, né? Você não precisa ter uma vitrola para você escutar uma música, colocar um disco de vinil ali e escutar. Mas é isso. Acredito que a gente tem que trabalhar muito para transformar a tecnologia num uso bom, numa ferramenta boa para a gente poder fazer tanto jornalismo como música. Meu caro Rubinho Vitti, queria te agradecer imensamente pela gentileza em atender a este ilustre podcast. Um podcast que não é ilustre por si só. Ele é devidamente ilustrado por seus convidados, que o tornam ilustre. Deixa pra gente as suas redes sociais, como podemos te encontrar aí pelo mundo da internet, como é que podemos escutar o seu material autoral aí na música e como podemos te achar nesse mundão de meu Deus, agora um mundo virtual, um mundo onde a gente encontra pessoas de verdade por meio desse mundo virtual. Suas redes sociais aí e um agradecimento especial aí pela gentileza também, além deste podcast, a gentileza que você sempre demonstrou interesse por meio das matérias que você fez para o Jornal de Piracicaba com os meus trabalhos. Você sempre deu um destaque aí, foi muito generoso em divulgar o meu trabalho nessa mídia que não é antiquada, mas que está se reinventando, que precisa se reinventar, né? Que é o jornal. Poxa, Érico, obrigado. Eu que agradeço muito por esse convite para participar do Ilustre Podcast. Eu gostei muito desse nome, desse trocadilho, afinal de contas, as suas ilustrações são sempre incríveis. Eu, inclusive, adorei a sua caricatura que você fez de mim. Vou enquadrar aqui. Então, muito obrigado pelo convite. E é isso, para encontrar, para me seguir nas redes sociais. Eu uso mais o Instagram, né? Que é @rubinhovitch. Tem o Instagram da banda Os Republicados, @osrepublicados. E também tem o Instagram do iDublin, que é a plataforma onde estou trabalhando no momento, que é @i_dublin. E quem assina o Jornal de Piracicaba, todos os sábados também tem minha coluna, uma coluna de opinião que eu escrevo com muito carinho para o pessoal que ainda lê os meus artigos e gosta dos meus artigos em Piracicaba. E eu fico muito feliz de poder ainda continuar escrevendo para o jornal da minha cidade. E eu que agradeço também a todo mundo que está escutando aqui o podcast. E é isso. Muito obrigado. Valeu, Piracicaba. Valeu, Érico. Valeu, Ilustre Podcast. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio do Ilustre Podcast.
tanto a nova quanto a temporada anterior, podem ser ouvidas acessando o Instagram. Todos os episódios lá, todos os links estão lá, @ilustre.podcast. Estamos nas plataformas digitais de áudio, estamos no Spotify, no Google ou no Apple Podcasts. E se você quiser, acesse a gente também pelo nosso canal do YouTube Ilustre Podcast. Toda quarta-feira temos um novo episódio. E em todos esses canais, esses meios de acesso, você pode ouvir todos os nossos episódios. Já ultrapassamos a marca de 50 episódios. E temos aí chão pela frente, temos muito mais novidades para você. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.